Domingo, 16 de março. Os 2 maiores mandamentos. Quando refletimos sobre o que podemos fazer de maneira individual e coletiva para promover o amor e a justiça de Deus em nosso mundo, devemos começar nos concentrando naquilo que o Senhor nos ordenou. Pergunta 1. Ouça Mateus 22, 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Como Jesus respondeu à pergunta do intérprete da lei? Segundo o próprio Cristo, o grande e primeiro mandamento é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus acrescentou: e o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Contudo, esses mandamentos não são independentes, pois Jesus instruiu ainda: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses 2 mandamentos são retirados do Antigo Testamento. Pergunta 2. Ouça Mateus 19, 16 a 23. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Como a resposta de Cristo à pergunta do jovem rico está ligada à resposta à pergunta do intérprete da lei. O que aconteceu nessa história? E por que Jesus respondeu ao jovem rico daquela maneira? Por último, o que esses encontros devem ensinar a todos nós, independentemente de nossa condição social? Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, Cristo apresentou a única maneira que poderia colocar o jovem rico em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Suas palavras eram palavras de sabedoria, embora parecessem severas e exigentes. Aceitá-las e obedecer-lhes era a única esperança de salvação. Sua elevada posição e os bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Ao ele se apegar a essas coisas, elas tomariam o lugar de Deus em suas afeições. Reter do Senhor pouco ou muito significava conservar aquilo que diminuiria sua força e eficiência moral, pois, se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, absorverão todo o ser. Fecha aspas. Embora nem todos sejam chamados a vender o que têm, como ocorreu com o jovem rico, existe algo em sua vida que, se não abandonar, poderá levá-lo à perdição eterna?